ou por circuito de corrente, né? A gente vai ver que, no fundo, o que acontece com o magnético é que ele tem as correntes atômicas, e o efeito coletivo dessas correntes atômicas é que produz esse efeito magnético naturalmente conhecido, né? Então, a magnetostática é o conjunto de fenômenos, tá certo, obtidos por uma corrente no regime que a gente chama de estacionário, né? Então, se você tem uma corrente no regime estacionário, você tem a magnetostática. O que é uma corrente no regime estacionário, né? Vamos olhar capítulo 4, tá certo? A equação da continuidade. Que diz que o vetor densidade de corrente, né, o princípio da conservação da carga, leva a uma forma diferencial que conecta a densidade de corrente e a densidade de carga, né, o excesso de carga no material, numa região. E a equação da continuidade é essa aí, né? Isso aqui, no fundo, é o princípio da conservação da carga, certo? Em forma diferencial. No regime de corrente estacionária, é quando as flutuações da densidade de carga são nulas, né? Então, regime estacionário, né, é quando o d-rho dt igual a zero, né? Isso é o regime estacionário, certo? Então, quer dizer o quê, né? Quer dizer que, olhando para essa equação, quer dizer que nesse regime a densidade de corrente tem que obedecer a essa condição divergente de J igual a zero, né? Certo? O que quer dizer essa equação? Vamos lembrar a propriedade básica da divergência de um vetor, né? Um vetor que tem divergência nula é um vetor que nem começa e nem termina em um ponto de espaço, certo? Não pode começar nem terminar, ou seja, tem que formar uma linha fechada, certo? Senão ele começava em um ponto de espaço, né? Então, um vetor que satisfaz essa propriedade tem essa propriedade, ele forma um circuito fechado, né? Então, as linhas de corrente são linhas fechadas, né? Então, a magnetostática é aquela gerada por circuitos fechados, certo? Né? A corrente não começa e termina em um lugar, tem que estar circulando, né, no circuito, certo? Então, esse é o regime idealizado, digamos assim, né, da magnetostática, certo? Então, é nesse contexto, né, que a gente não poderia, né, esse experimento aqui de Ampère, certo? Não se poderia isolar um elemento de corrente, porque violaria, né, o regime estacionário. Eu não posso isolar um elemento de corrente e tentar medir o efeito dele, certo? Então, vamos voltar aqui a essa questão. Não posso pegar um pedacinho de elemento de corrente de comprimento dl, né, onde flui uma corrente I. Eu não posso experimentalmente fazer isso. E pegar um outro, chamar de dl, né, e pegar um outro elementozinho aqui, certo? Cuja corrente é I2, comprimento delta L', né, e eu não posso medir a força entre eles experimentalmente, certo? Porque eu não posso isolar, no regime estacionário, elementos isolados, certo? O que eu posso é pegar um circuito fechado, um outro circuito fechado, e medir a força entre dois circuitos fechados. Então, a lei experimental, tá certo, é o resultado desse tipo de ação. Um circuito fechado em que circula uma corrente I, circula uma corrente de 2 no circuito vizinho, certo? E pode calcular a força desses circuitos, né, e quebrar essa força em forças entre elementos diferenciais e determinar essa força, né? Muito bem, é isso que a gente vai formular, né, a nossa magnetostática, certo?
Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre força magnetostática, né? Então, suponha que você tenha dois circuitos de corrente. Você tem aí um elemento de comprimento desse circuito aqui, certo? Um elemento do circuito vizinho, né? Será que eu estou tentando fazer as coisas de forma que eu circule, né, o meu caminho, né? Esse aqui forma um caminho aí fechado C1, certo? Esse aqui é um caminho C2. Estou circulando sempre os caminhos com a minha área à esquerda, tá? Esse elemento aqui seria o elemento ΔL', e esse elemento vizinho tem um comprimento DL. Né? Nesse circuito circula uma corrente I1 e aqui uma corrente I2. Tá? Os elementos de corrente estão localizados nos pontos X' e X. Então, isso que a gente vai colocar aqui é o resultado de vários experimentos, né? Ele não vai descrever cada um em detalhe, certo? Os experimentos são bastante elaborados, né? Mas, em síntese, a gente pode verificar, com base nesses resultados experimentais dos meados do século XIX, tá certo? Chegar nessa formulação, né? Que um circuito age sobre o outro, certo? Esse elemento aqui, a força, só colocando, a força que 1 exerce sobre 2, F12, né? Seria a força total, né? Digamos assim, de C1 sobre C2. Esse elemento aqui experimenta, tá certo? Uma força. Esse elemento DL, né? Experimenta uma força devido a todo esse circuito aqui, que a gente vai chamar de DF12. Né? Força de C1. Se você pudesse quebrar a força em parte do circuito, então esse circuito exerceria sobre DL uma força DF12. E o que se observa é que essa força pode ser escrita da seguinte forma, né? DF12 igual a, no caso aqui, né? Proporcional é isso aqui, tá certo? E 2dl, né? Tem uma natureza vetorial que a gente vai tentar ver, tá certo? Vetorial, um campo que a gente chamar de B devido ao circuito 1, certo? Vou escrever dessa forma agora, por enquanto. Essa seria a relação experimental. O que se observa é que se você tem um elemento de corrente sob a ação de uma grandeza B, essa é a grandeza magnética que a gente falou que orienta a agulha magnética na direção dela, certo? Então, a força que essa grandeza B exerce, né, sobre o circuito de corrente é ortogonal ao elemento de circuito, certo? É isso que a gente está vendo aqui, né? E proporcional, né, à corrente no circuito C2, certo? E obviamente, ao seu comprimento do elemento do circuito. Onde B1, tá certo? É chamado vetor densidade de fluxo magnético,